Você acha que a mãe é um problema no relacionamento, assim? Quem? A mãe é um problema no relacionamento? A sogra? A sogra? De qual parte você fala? A Porque você mãe tem da a mulher, sogra você da... acha que ela é um problema no relacionamento? Que eu vejo que realmente isso acontece. Se eu tenho um problema no meu relacionamento, eu fico comigo. Né? Perfeito, Eu perfeito. resolvo aquilo ali, eu absorvo, né? Eu não tenho muito a quem recorrer naquele momento, né? E eu vejo em alguns casos próximos a mim que, tipo, se a mulher tem um problema, ela vai até na mãe. E aí ela conversa com a mãe. E na maioria das vezes, a mãe daquela mulher vira e fala: Vem, filha, vem que eu cuido de você. Perfeito. Concordo. Eu vou um pouco mais além, tá? Hoje, tá, Rodrigão e Robertinho, assim, ó. Hoje a coisa mais difícil que tem é você ter bola, seja homem ou mulher, de colocar os dois lados da história. Por isso é tanto problema. Então vamos supor, dá um exemplo aqui. Ela vai lá, ela vai contar pra mãe dela. A mãe dela vai acolher ela e tal, mas assim... Só te cortando, não que isso seja problema, são amigas Não, também, exato, tudo bem. perfeito, Talvez exato. o problema é na superdefesa ali, né? Totalmente, totalmente. É aquela coisa assim, tá? Vamos colocar aqui... vamos colocar uma situação hipotética aqui. Por exemplo, tá? A tua mulher deixou de, sei lá, de cozinhar pra você por uma semana, você teve uma discussão com ela. Até que ponto ela vai falar que ela deixou de fazer alguma coisa que te irritou? Ou ela vai só falar que você é um cara cabeça quente? Então tem esse problema também. Então isso eu concordo totalmente com você, tá? Então eu acho que começa a ficar justo quando você tem a capacidade de falar assim: não concordo, sei lá, com o Rodrigo ou com o Robertinho no nosso relacionamento, mas eu também falhei nessa parte. Então falta maturidade dos dois lados, de homem e de mulher. De abrir, se você tiver que um dia abrir um problema pra alguém, tá, qual a sua parcela de responsa e erro naquele BO que deu? Sacou? E aí agora, complementando o que vocês falaram sobre homem, realmente o homem, no geral, ele tem essa cabeça de eu resolvo o meu problema sozinho. Ele vai se abrir com pouquíssimos caras. Eu fico pensando assim, será que por que hoje tem que vira até uma piada nossa assim, né? Será que por que hoje tem tanto menino criado por vó? Tá ligado? Quem que tá criando essa geração hoje, assim, sabe? Eu sei que existem mães solo, né? E eu acho um absurdo isso acontecer, né? A gente já trocou ideia com a doutora Cíntia Sim. aqui também, Tá. a delegada, advogada tal, da mãe solo. Mas ao mesmo tempo, por que aquilo ali está acontecendo? Eu acho que é importante analisar ali. Tá tendo uma superproteção? Ô filho, não resolve esse problema, deixa que a mãe resolve pra você. Traz o filho pra cá. Vem cá que eu vou tomar conta disso aqui. Eu vou te ajudar. E aí você tá impossibilitando algo ali que talvez poderia ser mais fácil de ser resolvido, não? Qual que é a sua opinião, Robertinho, sobre isso? Hã? Robertinho é que nem eu, quando tem alguém falando, ele tá refletindo, velho. Cara, então, é assim, eu entendo isso aí. Agora, minha opinião sobre isso, cara, eu em especial, eu sou um cara que procuro primeiro enxergar todas as possibilidades. O Cabeleira vive comigo há muito tempo. Eu não sou o cara red pill, por exemplo. Sim, Eu não sim. sou. Eu sou... Também não sou o cara feminista, por exemplo. Tá, Não tá. sou. O que eu ia falar sobre isso? Cara, sem eu entender total a realidade do que aconteceu, eu dificilmente eu vou dar um palpite. Eu sou o cara que tá aqui geralmente pra escutar e aprender. Eu gosto de aprender quando você vem aqui e me fala assim, pô, eu tenho essa visão, eu falo, pô, cara, e é o que você falou. O quanto disso eu tô aprendendo com isso? Será que o que esse cara falou vai me ajudar, me serve em alguma coisa? É, cara, Exato, exato. eu tô jogando isso na mesa aqui porque você convive com várias pessoas. Você tem vários depoimentos. Não sei se chega a alguma coisa parecida. Eu tenho um amigo meu que tá passando por algo similar, assim, sabe? Num término de um relacionamento, ele não tá só terminando com a esposa dele. A mãe da esposa também tá envolvida no caso ali, né? E tá prejudicando aquilo ali de alguma forma, sabe? Eu vou te contar uma história, cara, Uma coisa que eu percebi, eu vou complementar isso que você falou, por isso que eu perguntei pro Robertinho, né, qual que era a visão dele, mas só por curiosidade, né? Esse negócio do ser criado com a avó e aquela coisa aí que você comentou, eu vejo isso pra caralho na geração mais nova, tá, gente? Eu vejo isso demais.
Eu sou da geração que se você faz uma merda, você resolve. Né? Então, assim, eu vou jogar a culpa em quem? Não tem como, entendeu? Então tem isso que você falou, tá? Então, tá, Rodrigão, assim, ó. É uma geração que acha que pode tudo e que não tem responsabilidade. Começa por aí, no geral, principalmente aí, se eu for colocar de homem os caras um pouco mais novos, tá? E de mulher, cara, mulher tem esse, eu já comentei isso no podcast, eu não vou abrir mão dessa minha visão, tá? No geral, são pouquíssimas mulheres que eu conheço que assumem a responsabilidade do começo até o fim. E é aquilo que você falou, aí envolve a família inteira da parada e cria aquele rolo todo. Eu atendi um cara, eu dei uma mentoria hoje, pra você ter uma ideia, pra um cara muito bem sucedido, tá? Por isso que eu falo, não é... O pessoal acha que problema de relacionamento tem classe social e não tem careta, tá? É pra todo mundo. Pra você ter uma ideia, ele montou ele construiu uma casa na época, né? Então, ele é um médico, né? Então, ele construiu uma casa na época junto com uma menina que na época tinha acho que uns 23 anos, né? Que também tava na medicina e tudo mais. Ficaram um tempo juntos, eles construíram uma casa, né? E aí o relacionamento começou a dar errado, tá? Então o relacionamento deu errado. E aonde foi parar essa história? Primeiro que ela conseguiu convencer ele a casar em comunhão universal de bens. Começa por aí. A família dela conseguiu convencer o cara que o legal é aquela coisa assim, tudo que você tem antes do casamento e depois, tudo é nosso daqui pra frente, entendeu? Que é o pior regime, se for pensar bem, né? Que se eu não me engano, eu posso estar falando merda, acho que é o regime que o Thiago Nigro casou com a Maíra. Se eu não me engano, né? E o cara, pô, tacando a grana lá pra montar uma casa e beleza. Quando teve quando rachou tudo, ele falou, pô, ou eu vou ter que comprar a parte dela ou ela vai comprar a minha parte da casa. Né? A gente vai ter que resolver esse negócio. Ele tinha construído a casa e ainda teve que fazer depois um empréstimo pra comprar a parte dela. Pra ele ficar com pelo menos a casa. E ele falou, cara, pra você ter uma ideia, o pai dela veio aqui, a família veio aqui. Eu fiquei com a casa, mas eles levaram absolutamente tudo embora. Até o suporte de papel higiênico. Então é isso que você falou, queira ou não. Entendeu? Então assim, ó, envolve a família inteira, todo mundo passa a mão na cabeça, às vezes, tipo, de alguns tipos de mulher. Ela sai como vitimazinha da história e o cara sai ferrado, entendeu? Então por isso que eu falo, quando a gente fala sobre Red Pill, não tem nada a ver com odiar a mulher. É só você entender que, olha, as coisas não são um conto de fadas igual você imagina. Existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Não confunda as duas, entendeu? Seja um pouco mais criterioso para analisar os relacionamentos. Não namore e case, por exemplo, aos motivos errados, né? Ai, achei muito gata, vou casar, achei essa mulher maravilhosa, que ela era pra mim, tipo, a mulher não te respeita, entendeu? Então, o Red Pill hoje pra gente é só um despertar pros homens, pra serem mais racionais, pra saber como lidar com os relacionamentos da forma correta.